Olá galera, aqui é o professor Marcelo Massambani. Vamos dar sequência agora no nosso terceiro videozinho sobre matemática financeira com a calculadora HP 12C. Vamos lá? Ementa do nosso curso. Então esse curso nós já sabemos que ele é destinado a quem? Aos estudantes de graduação e todos os demais que estão interessados nas finanças. No decorrer desse curso, os estudantes e os participantes serão capazes de utilizar de forma satisfatória as funções básicas e intermediárias da HP12C e identificar os aspectos da matemática financeira através de uma concepção prática, determinando qualidades fundamentais para o planejamento e tomada de decisões financeiras. O que nós vamos ver nessa videoaula de hoje? Vamos falar de capitalização composta ou exponencial. Então a HP12C, pessoal, ela foi feita para juro composto. Ela tem muitas funcionalidades e nós vamos aprender essas funcionalidades. Vocês vão perceber que vai facilitar muito a vida de vocês nos cálculos financeiros. Então nós vamos aprender a calcular o valor futuro, o valor presente, vamos aprender também a calcular a taxa, calcular os prazos de aplicação, vamos trabalhar conversões de taxas, taxas equivalentes, taxas nominais, taxas efetivas, vamos também trabalhar os fluxos de caixa, ou seja, trabalhar parcelas dentro desse fluxo de caixa que nós já conhecemos, trabalhar conceitos e convenções básicas. A HP12C ela trabalha com o fluxo de caixa padrão e nós vamos aprender sobre ele, ok? Iniciando com juros compostos. Então, quando a gente fala de juro composto, a gente não pode, obviamente, deixar de compará-los com o juro simples. Né? Nós já aprendemos sobre o juro simples, mas vamos aprender sobre o composto comparando com o juro simples? Vamos lá. Então, no juro simples, todo o valor de juro produzido, ele é em cima do capital inicial. Né? Não registra juros sobre juros e ele se comporta como uma progressão aritmética. O juro composto, diferentemente, ele sempre calcula o valor dos juros atual sempre em relação ao período anterior. Isso quer dizer que ele vai acumulando juros sobre juros e ele se comporta como uma progressão geométrica. Para entender melhor isso, vamos fazer um exemplo? Vamos lá! Então eu tenho uma aplicação financeira de 10 mil que eu vou deixar aplicado por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês. Taxa boa, hein? Estou gostando dela. Como que se comportaria os juros simples e os juros compostos? Se eu calculasse o valor do juro para cada um dos períodos, com juros simples, eu ia perceber que 10% de 10 mil é R$ 1.000, então quer dizer que no primeiro período eu tenho 11 mil. No segundo período eu tenho mais 10% sobre 10 mil reais. A soma mais R$ 1.000 vai para 12, 13, etc, etc. E eu teria acumulado no final do décimo período R$ 20.000. Nos juros compostos é diferente, né? Eu apliquei R$ 10.000, eu calculo 10% em cima de 10 mil, que vai dar 1.000, vai para 11, beleza? Agora, para o próximo período, eu calculo 10% em cima de 11. Então, um vai para 12.100. Depois eu calculo 10% em cima de 12.100, vai para 13.300. E assim sucessivamente. Observe que em juros simples eu teria um valor acumulado de 20 mil, em juros compostos eu teria quase R$ 26.000, por causa dos juros sobre juros. Graficamente ele seria assim, né? Olha que legal. Juros simples, progressão aritmética. Juros compostos, progressão geométrica. Ou seja, cresce bem mais rápido, né? O meu montante acumulado, aproximando-se no último mês a quase R$ 26.000. Enquanto no juros simples eu teria somente R$ 20.000. Então essas são as duas diferenças, é a diferença essencial entre os juros simples e os juros compostos. Para trabalhar juros compostos, é claro que nós precisamos de algumas formulações. Então eu tenho aqui a formulação do valor futuro, que é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Lembra que no juros simples era 1 mais a taxa vezes o tempo? Era linear. Agora é exponencial. Então o período ele é capitalizado exponencialmente.
A mesma coisa para calcular o valor presente. É o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado a n, ao prazo. Tem a fórmula dos juros também, que em geral a gente usa bem pouquinho. E aqui tem as definições para vocês do que é FV, PV, J, I e N. Eu quero que vocês já comecem a perceber a similaridade com as teclas financeiras. Então eu já montei as fórmulas para quem gosta de resolver matemática financeira por fórmula e obviamente ela é muito parecida com as teclas financeiras que nós vamos estar trabalhando. Tá aí as teclas financeiras, até dei um zoomzinho aqui para vocês na nossa apresentação. Então eu tenho aqui as minhas teclas financeiras. Então na utilização da HP12C, para armazenar um número em qualquer uma dessas teclas financeiras, eu vou introduzir o valor e vou apertar a tecla correspondente. Eu não vou usar Enter, vou apertar o valor e vou colocar a tecla correspondente. Daqui a pouco vai ficar mais claro isso para vocês. O N é o número de períodos de capitalização. Essa quantidade pode ser expressa em anos, meses, dias ou qualquer outra unidade de tempo que vocês queiram, que seja interessante para o seu cálculo de capitalização. Pode ser hora, pode ser minuto, pode ser bimestre, pode ser semestre, isso não importa, tá? O N você pode colocar em qualquer unidade de tempo, desde que a tecla I esteja nessa mesma unidade de tempo. Tá? Então a tecla I é a taxa de juros por período de capitalização e ela deve ser expressa em termos percentuais. Olha, interessante, hein? Na fórmula é sempre em decimal. Na calculadora HP é sempre em percentual. Mais algumas teclas. A tecla PV é valor presente, é o fluxo de caixa inicial, ou seja, o valor na data zero, é o valor presente de uma série de fluxos de caixa futuros. PMT é a parcela ou pagamento periódico. FV é o valor futuro, ou seja, o fluxo de caixa final ou montante a partir de uma série de pagamentos anteriores. E nós temos também a tecla conhecida CHS, que só serve para mudar de sinal, falar se é uma entrada ou é uma saída. E aí nós precisamos, para iniciar as continhas pela nossa HP12C, nós precisamos configurar o módulo financeiro dessa calculadora. Então, antes de iniciar qualquer utilização das teclas financeiras, vamos configurá-las? É sempre importante verificar essas configurações. Então, eu já falei para vocês que a HP usa o fluxo padrão para cálculos financeiros, ou seja, ela usa algo muito parecido com isso daqui, né? Com o diagrama do fluxo que nós já aprendemos lá na primeira videoaula. Ou seja, o PV ele sempre vai estar aqui na data inicial, que seria a data zero, né? As parcelas são constantes, então iguais, né, obviamente, né, constantes, é sempre o mesmo valor, parcelas fixas, e a primeira sempre vence no primeiro período, então ele é um fluxo postecipado, e o prazo é periódico. Então, sempre é de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5 e assim sucessivamente, e todas as parcelas são fixas. Tá? Então, essa é a configuração padrão. Qualquer conta que eu faça na HP que fuja desse padrão, eu faço adaptações. Isso seria para uma nossa próxima videoaula, tá? Então, nessa videoaula, por enquanto, a gente vai estar trabalhando dentro desse fluxo padrão. Numa videoaula futura, eu vou estar trabalhando fluxos de caixa que não são padrões. Por exemplo, que existem carência, começo a pagar, por exemplo, só no ano que vem, ou que eu tenho bolões no meio, ou balões, depende da empresa que chama isso, e diversas outras formas de pagamento com parcelas diferentes e etc. Tá? Então eu faço adaptações e a calculadora HP também realiza esses cálculos de maneira satisfatória, ou seja, ela é especialista em juros compostos. Vamos fazer mais algumas configurações. Então a primeira configuração que eu quero que vocês façam, apertem aí na tecla de vocês, da calculadora de vocês, G, então apertei o G. Quando eu aperto o G, lembre-se, ativa as funções azuis e o BAG está aqui, BAG. Vai aparecer no visor de vocês a palavra
Begin, né? A HP está configurada para fluxo antecipado, ou seja, a primeira parcela vence no período zero. Quando o Begin está acesa, né, aparecendo no visor, automaticamente a primeira parcela vence na entrada, ou seja, no fechamento do contrato. Se você apertar a tecla G e depois escolher a opção End, que é o número 8 aqui, ó, End, o Begin some daqui e a calculadora volta a atuar com o fluxo de caixa padrão, com a primeira parcela vencendo no primeiro período. Então eu quero que vocês mantenham a configuração G-End, porque todos os nossos exemplos são postecipados, ou postergados, se vocês preferirem. Uma segunda configuração que eu quero que vocês façam, pressione STO EEX. Então, STO EEX, está aqui o EEX. Vai aparecer aqui na telinha de vocês um Czinho. Então, esse Czinho, o que ele significa? Ele significa que a HP, se você usar um período fracionário, por exemplo, 1,2 meses, ela vai calcular toda a capitalização de forma de juro composto. Mas se o Czinho não estiver no visor, ele vai calcular o inteiro como composto e o fracionário como juros simples. Então é muito importante que, se eu estou trabalhando juros compostos, eu devo manter esse Czinho aqui na telinha da minha calculadora, que daí ele considera qualquer período como composto, tá? Mas essa configuração só interfere se eu usar um período fracionado, tá? Se eu falar assim, eu estou aplicando durante 12,5 meses, 12 meses e meio. Se eu utilizar um N com vírgula, com separação de decimal, aí é importante esse Czinho estar aqui. Se ele não estiver e eu não estiver utilizando vírgula, ele não faz diferença nenhuma nos nossos cálculos, tá? Então, via das dúvidas, mantenha o Czinho aqui para os cálculos de juros compostos, seja em períodos fracionados ou não. Então, mantenha esse Czinho aí no visor. Vamos começar alguns exemplos? Então, uma pessoa aplicou hoje R$ 1.000 num fundo de investimento que remunera uma taxa de 2% ao mês. Qual é o valor acumulado no final de 12 meses? Se eu fosse fazer pela fórmula, eu ia pegar a fórmula do valor futuro, que eu quero saber o valor acumulado, substituo o valor presente, coloco a minha taxa em decimal, elevo a 12 e descubro o meu valor futuro. Bom, mas na verdade eu não quero fazer pela fórmula. E também não quero fazer pelo método matemático, ou seja, usando a calculadora HP como uma calculadora comum. Eu deixei aqui para vocês treinarem, tá? Então, olha aqui, eu vou pegar 1.000, eu vou fazer pela fórmula, tá? Então, estou pegando essa fórmula e fazendo a conta pela HP. 1.000, Enter, já vou somar isso daqui, que dá 1,02, 1,02, Enter, elevo a 12, beleza? E depois multiplico. 1.268,24. Só que quando eu fiz dessa forma, eu fiz pelas teclas de calculadora comum. Mas o professor Marcelo falou que a calculadora HP ela é especialista em cálculo de juros compostos, usando as teclas financeiras. Vamos usar as teclas financeiras então? Vamos! Então, como que eu calculo pelas teclas financeiras esse mesmo exemplo? Então, vamos lá, R$ 1.000, CHS é o valor presente. Beleza? Olha só, eu não vou usar Enter em momento nenhum, tá? 2 é a minha taxa. 12 é o meu prazo. Perceba, eu já coloquei 3 informações na minha calculadora. Eu coloquei o valor presente, eu coloquei a taxa e eu coloquei o prazo. Eu já consigo calcular o valor futuro. De que jeito que eu faço? Só apertar a tecla FV. Pronto, olha que belezinha, né? Então quer dizer, se eu aplicar R$ 1.000 a uma taxa de 2% durante 12 meses, eu vou ter 1.268,24. Calculei rapidamente, né? Então as teclas financeiras da HP elas funcionam assim. Eu preciso de no mínimo 3 informações para calcular uma quarta. Em alguns casos eu posso colocar até 4 informações para calcular uma quinta. Mas em geral, normalmente na maioria das vezes eu ponho 3 para calcular uma quarta informação. Fácil, né? Vamos para mais um exemplo?
Uma pessoa deseja acumular 1.268,24 no final de 12 meses, a uma taxa de 2%. Qual que deve ser o depósito inicial? Então perceba que é a mesma conta, só que ao contrário, né? Eu dei o valor futuro e agora eu quero o valor presente. Não esqueçam de limpar a memória da calculadora FREG para fazer toda a limpeza. E agora nós vamos calcular. Vamos calcular pela fórmula primeiro? Então eu peguei a fórmula do valor presente, substituí os valores que aparecem aqui, né, no meu enunciado, e calculei. Vamos fazer pelo método matemático. Então, 1.264,24, 1.264,24, Enter, que é esse valor que está aqui. 1.02, 1.02, Enter, elevado a 12, 12 eleva, depois eu divido. Deu um probleminha de arredondamento que eu acho que eu digitei algum valor errado aqui. Mas ele vai chegar bem próximo do valor de R$1.000. Vamos fazer agora pelo método financeiro? Usando as teclas financeiras. Limpa a memória financeira. 1.268,24 é o que? É o meu valor futuro. Vou fazer para vocês perceberem aqui agora, não vou colocar o CHS, tá? Vou fazer sem o CHS, só para vocês compreenderem como funciona. Chamei isso aqui de valor futuro, coloquei 2 de taxa, coloquei 12 de prazo e vou calcular o meu valor presente. Deu menos 999,99, ou seja, quase R$1.000, né? Salvo arredondamentos. Mas por que deu negativo? Esse negativo, quando eu utilizo as teclas financeiras, ele só significa saída de caixa. Não é negativo de número negativo ou prejuízo, não. Significa que saiu do caixa. Eu coloquei o valor futuro como positivo. Obviamente, quando eu calcular o valor presente, ele vai ser negativo. O que eu faço com esse sinal? Eu ignoro ele. Né? R$1.000 é o meu valor presente. Joia? Então, o sinal negativo, a tecla CHS, ela só serve para isso, para mostrar para HP se é uma entrada ou se é uma saída. Em alguns momentos, vocês vão perceber que isso é essencial. Vamos para o próximo exemplo? No próximo exemplo, uma pessoa aplicou 10.000 num fundo e obteve um valor de 12.896,56 num prazo de 30 meses. Qual que é a taxa de juros desta operação? Ah, que legal, hein? Vamos calcular então, fazendo aí pela HP? Então, primeiro vamos fazer pela fórmula, né? Pela fórmula é sempre importante a gente relembrar como que faz, né? E ter uma lógica na nossa cabeça para a calculadora depois só calcular. Então, eu substituí no lugar de valor futuro, coloquei o valor futuro, coloquei o valor presente. No lugar da taxa, eu vou descobrir e elevei a 20, que é o meu prazo. Né? Vou jogar esse 10.000 dividindo para cá, depois eu vou jogar esse 20 para o outro lado no formato de raiz. Eu vou chegar em 1,28 arredondado. Né? Pelo método matemático, vamos lá. Né? De novo, aprendendo a usar a calculadora como calculadora comum. 12.896,56, Enter. 10.000, eu vou jogar o 10.000 dividindo, beleza? Agora eu vou jogar o 20, tirando a raiz, e vou subtrair 1, que é esse 1 aqui, 1 menos. E vou multiplicar por 100, 100 vezes. Tá aí, 1,28 é a taxa encontrada. Agora vamos para o método fácil, que é utilizando as teclas financeiras, limpando a memória da minha calculadora. Então, R$1.000, não, R$10.000 é o meu valor presente, CHSPV. 12.896,56 é o meu valor futuro. 20 é o meu prazo. Coloquei 3 informações, calculo a quarta, que é a minha taxa, 1,28. Ah, que belezinha! Quer ver, pessoal, como o sinal faz toda a diferença? Então perceba, ó, no valor futuro eu deixei positivo, no valor presente eu deixei negativo, ou seja, uma saída e uma entrada. Se eu tivesse colocado R$10.000 PV,
e tentasse calcular a taxa, a calculadora ia dar erro 5. Por quê? Porque eu falei para a calculadora assim, entrou 10 mil e depois entrou mais 12 mil, como que eu vou calcular uma taxa de duas entradas? Não existe taxa de duas entradas. Tá? Eu preciso que um dos dois valores seja uma saída. Então eu vou colocar agora aqui, ó, o valor futuro, ele vai ser uma saída, né? 12 mil. Aí eu consigo calcular minha taxa, que é de 1,28. Legal? Maravilha! Se eu quiser substituir um valor, eu posso? Pode, você pode substituir valores na calculadora a qualquer momento. Essa é uma dica muito legal. Então eu fiz essa conta e calculei a minha taxa. Mas e se o valor presente não fosse 10 mil, fosse 11? Eu poderia colocar aqui 11 mil PV, que ele substitui o valor que estava lá, e eu calcularia a taxa. Ah, e se o valor fosse 12 mil? 12 mil PV e descobriria a taxa. Mas e se o N não fosse 20, fosse 10? 10 N e descubra a taxa. Eu não preciso limpar a memória e recolocar esses valores. Eu posso simplesmente substituir eles no momento da minha conta. Beleza? Vamos adiante, porque tá fácil demais. Agora sim. Agora vamos para a parte de conversões de taxas. Taxas e conversões. É isso aí, galera. Taxas e conversões de taxas. Nós aprendemos lá no juro simples que a conversão era muito fácil, mas será que no juro composto é fácil também? Bom, eu acho fácil, só que é um pouquinho trabalhoso às vezes, né? Então vamos aprender sobre as taxas e suas conversões. Começando então falando que no regime de capitalização simples as conversões eram muito simples. Ou eu dividia ou eu multiplicava, né? Se eu tinha 12% ao ano, era 1% ao mês. Se eu tinha 1% ao mês, era equivalente a 12% ao ano. Se eu tinha 1% ao mês, era 6% ao semestre, era só multiplicar ou dividir. Já nos juros compostos, as conversões são exponenciais. Portanto, elas devem ser convertidas ou por fórmulas ou pela própria calculadora HP12C, que eu vou ensiná-los a utilizar as teclas financeiras para fazer essas conversões, hein? Que bacana! Inicialmente, vamos aprender os conceitos e em seguida as formulações. Então, taxas equivalentes. As taxas são ditas equivalentes se promovem igualmente dois montantes de um certo capital no final de certo período de tempo, né? Igualdade desses montantes. Então, um capital de R$ 1.000 aplicado a uma taxa de juros de 3% ao mês durante 9 meses, se eu calcular isso na minha HP, eu vou chegar num montante de R$ 1.307,77. Se eu pegar esse mesmo capital e aplicar ele a uma taxa de 9,2727% ao trimestre, durante 9 meses, eu também vou ter o mesmo montante. Isso quer dizer que uma taxa de 3% ao mês é equivalente a uma taxa de 9,2727% ao trimestre. Então quer dizer, se eu transformar uma taxa de 3% ao mês para uma taxa trimestral, ou seja, 3 meses, ela não é 9%? Não, ela não é 9%. Em juros compostos, ela é 9,2727. Em juros simples, seria 9%. 3 mais 3 mais 3. Em juro composto, isso não é. Por isso que nós precisamos capitalizar ou descapitalizar essas taxas. No regime de capitalização simples, eu tenho, por exemplo, 12% ao ano é equivalente a 1% ao mês. Na capitalização composta, a conversão deveria ser efetuada de forma exponencial. Então, eu posso usar essa formulazinha aqui. A raiz Q de 1 mais I é menos 1. Vamos fazer pela essa formulazinha primeiro? Vamos lá. Então, esse Qzinho que está aqui dentro da minha raiz, olha que belezinha, que é o expoente da minha raiz, é um número de capitalizações. Quantos períodos cabem dentro do outro período? Por exemplo, se eu estou convertendo de mês para ano, eu pergunto quantos meses tem no ano?
o Qzinho vai ser 12. Se eu estou convertendo de mês para bimestre, quantos meses tem no bimestre? 2 meses no bimestre. Se eu estou convertendo de semestre para mês, eu também pergunto quantos meses tem no semestre. 6. Mais alguns exemplos. Se eu estou convertendo de quadrimestre para ano, quantos quadrimestres tem em um ano? Né? Quantos 4 meses tem em um ano? 3. Se eu estou convertendo de trimestre para mês, quantos meses tem no trimestre? 3 também. Se eu estou convertendo de ano para dia, quantos dias tem no ano? 360. Então, as nossas contas dos juros compostos, nós vamos utilizar calendário comercial. Por quê? Para facilitar a nossa vida. Então, anos de 360 dias, meses de 30 dias. Isso vai facilitar a nossa vida de forma considerável. Então, vamos lá. Qual é a taxa equivalente mensal de uma taxa de 27% ao ano? Então, eu quero que você transforme 27% ao ano para mês. Vamos usar a formulazinha que eu expliquei para vocês. Eu penso, quantos meses tem no ano? 12. Então, a raiz é uma raiz 12ª. Aqui dentro eu tenho 1 mais a taxa. Lembrando que a taxa tem que vir sempre em decimal. Menos 1. Calculando essa raiz e subtraindo 1, eu vou chegar numa taxa de 2,012%. Então, HP ali pelo método matemático, eu peguei o que está aqui dentro, ó, 1,27, vamos lá, limpei a memória, ó, 1,27, Enter. Lembrando como a gente calcula a raiz, né? 12, inverte e eleva 1 menos e 100 vezes para ficar no formato de percentual. 2,017, tá. É que aqui eu dei uma arredondadinha. Pelo método financeiro, nós vamos aprender em breve. Então, vamos trabalhar os conceitos, o método matemático primeiro e depois vamos para o método financeiro. Vamos calcular mais uma taxa? Calcule a taxa equivalente trimestral de 12% ao ano. Esse fica exercício para vocês calcularem conforme o nosso exemplo. Taxa efetiva. Então, o que é uma taxa efetiva? Taxa efetiva é a taxa de juros apurada durante todo o período, sendo formada exponencialmente através dos períodos de capitalização. Como que eu calculo uma taxa efetiva? Então, IF é igual a 1 mais a taxa elevado ao Qzinho. Então, perceba, a taxa equivalente era a raiz, a taxa efetiva é o expoente. Então, uma converte de um período maior para um período menor, a outra converte de um período menor para um período maior. Então, um exemplo, uma taxa de juros de 3,8% ao mês determina aproximadamente um montante efetivo de juros de 56,45% ao ano. Como que eu posso comprovar isso? Então, eu peguei 1 mais a taxa, 0,038, que é isso aqui dividido por 100, né? E elevei a 12. Por que 12? Quantos meses tem no ano? Menos 1, que é da minha fórmula, deu aproximadamente 56,45. Então, aqui já está multiplicado por 100 para ficar mais bonitinho. Na HP, pelo método matemático, né? Então, eu peguei 1,38, somei, né? 1, vamos lá, vamos fazer por aqui pela HP. 1, Enter, 0,038 mais, elevei a 12, 12 eleva, subtraí 1 e multipliquei por 100. 56,45 aproximadamente. E é dessa forma que eu converti ela de um período maior, de um período menor para um período maior. Ou seja, transformei de mês para ano. Fácil, hein? Extremamente fácil. E se eu quisesse juntar essas duas fórmulas em uma só? Dá? Dá sim. Em diversos livros matemáticos, eles não ensinam pelas duas fórmulas separadamente. Eles já vão direto para essa fórmula aqui, né? Que ela é chamada de taxa equivalente efetiva na mesma fórmula. Então, chamada da taxa que eu quero. Esse Qzinho aqui, ele significa quero agora, né? Então, IQ é a taxa que eu quero, IT é a taxa que eu tenho, sempre em decimal. Esse outro Qzinho aqui em cima é o período que eu quero. Esse Tzinho que tem aqui embaixo é o período que eu tenho. Tudo isso menos 1 vezes 100.
Então, exemplo, vamos converter uma taxa de 4,5% ao quadrimestre para uma taxa anual? Como que eu faço isso? Então eu pego aqui, ó, a taxa que eu tenho é 4,5. Então vamos lá. 0,045, Enter. Mais 1. Eu estou montando a fórmula, né? 1 mais. Então deu 1,45 que está aqui dentro. Aí a pergunta é, o que eu quero? Eu quero ano. Então ano tem 12 meses. E o que eu tenho, que é o Tzinho que está aqui? Eu tenho quadrimestre. Eu tenho 4 meses. Então, elevado a 12 sobre 4. Beleza? Vamos fazer na HP? Vamos lá. Então, já tenho 1,45, Enter. Agora eu vou pôr o 12, Enter. O 4, que é esse que está aqui embaixo, e vou dividir. Então, deu 3. Agora eu preciso, claro, elevar, né? Elevado. E aí eu termino a minha conta. 1 menos 100 vezes. 1 menos 100 vezes. Olha aí que belezinha. 14,12% aproximadamente. Legal? Então você pode usar ou uma fórmula, ou a outra, ou essa daqui que eu acabei de apresentar para vocês, que é as duas fórmulas juntas. Que daí você não precisa ficar pensando se você está convertendo de um período maior para o menor ou de um menor para o maior, porque esse converte tanto para efetivo quanto para equivalente. Joia? E vamos adiante. Taxa nominal. Taxa nominal é uma taxa muito utilizada aí no sistema financeiro, mas, né, é só mais uma invenção aí das partes financeiras aí para dar uma modificada nos valores das taxas e fazer que elas aparentem serem menores, tá? Então, o que é a taxa nominal? A taxa é dita nominal, geralmente quando o prazo de capitalização de juros não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Exemplo, taxa de juros nominais de 36% ao ano, só que a capitalização é mensal. Então eu tenho aqui ao ano e mensal. É uma mistura de juros simples e juros compostos, a taxa nominal, tá? Ou seja, o prazo da taxa é ano e da capitalização é mês. Quando trata-se de taxa nominal, é comum admitir que ela se refere-se a juros simples. Assim, converte-se mensalmente de forma linear e depois se capitaliza de forma exponencial. Então, eu tenho 36% ao ano, eu vou pegar 36% ao ano, Enter. E aí eu vou pegar agora 12, divide. Deu 3% ao mês. Até aí tudo bem, né? Depois disso, o que eu faço? Depois disso, eu capitalizo ela para 12 meses. Então, eu vou pegar 1 mais a taxa, 1,03, e vou capitalizar ela para 12 meses. 1 menos 100 vezes. Beleza, 42,58% aproximadamente de taxa efetiva. Então era uma mistura de juros simples e compostos. Então pensa assim, você é um dono de uma financeira, é mais fácil você oferecer para o seu cliente 36% ao ano de taxa nominal ou 42,58% ao ano de taxa efetiva. Do ponto de vista do marketing, é melhor você falar 36% ao ano de taxa nominal, que aparenta ser menor, né? No entanto, hoje em dia, as instituições financeiras são obrigadas a apresentar as taxas nominais e efetivas. Então, a maioria das instituições financeiras já eliminaram o conceito nominal e trabalham somente com o conceito efetivo, que é o juro que realmente a pessoa vai pagar. É o juro efetivo. Maravilha? Vamos falar mais de taxas e conversões? Vamos lá! Então, como que eu faço aqui uma taxa nominal? Então, se eu tenho 36% fosse considerados efetivos, a formação da taxa de juros deveria ser feita a partir da equivalente composta, né? Então, vamos lá. Se 36 fosse efetivo, né, eu teria que ter ao mês não 3%, e sim 2,59. Então, 2,59 seria a taxa, né, digamos assim,
correta para falar para o meu cliente e não 3% nominalmente, beleza? Então, se eu converter 2,59 para 12, eu volto a ter 36% efetiva. Então, muitas vezes o mercado ele define as taxas nominais, como por exemplo, né, um banco que possui uma taxa efetiva mensal de 4,2, ele converte ela para diária e expressa ela de forma nominal. Então, quando eu transformei ela para dia e depois transformei ela de novo para mês, eu cheguei em 4,11, que é menor do que a taxa efetiva oferecida para o cliente. Então, são formas de expressar essa taxa que é muito utilizada no mercado e que nós precisamos estar atentos, saber se ela é uma taxa nominal ou se ela é uma taxa efetiva. Maravilha? Deixo para vocês a nossa primeira aprendizagem. Eu quero que vocês façam essas aprendizagens de forma pela fórmula e utilizando a calculadora HP como uma calculadora comum, tá? Então façam essas conversões como exercício para vocês entenderem como a fórmula funciona. Pode ser pela primeira, pela segunda ou pela terceira fórmula. O importante é que vocês treinem isso para facilitar a interpretação na sequência das teclas financeiras que vamos estar trabalhando com HP, ok? Então eu deixo para você um exercício, 2 exercícios e 3 exercícios aí para vocês treinarem um pouquinho, beleza? E vamos em frente. Agora vamos fazer as conversões de taxa pela HP12C. Vamos aprender a usar as teclas financeiras para realizar essas conversões. Vamos lá? Então, usando as teclas financeiras, quando eu tenho taxa equivalente, que eu estou convertendo do período maior para um período menor, como por exemplo, eu tenho uma taxa de 6,1208 ao trimestre, quero transformar ela para mês, que é um período menor. Como que eu faço pelas teclas financeiras? É muito simples. Eu sempre vou utilizar um CHSPV. Isso é padrão, tá? Porque é aquele umzinho da fórmula. Depois eu vou pegar 1 mais a taxa e vou chamar ele de valor futuro. Então, 1 mais a taxa sempre em decimal, tá? 1, enter, 0,61108 mais 1 mais a taxa vai ser o quê? Vai ser o meu valor futuro. Então, perceba, qual é a taxa que transforma R$ 1 em 1,06108, que é a taxa, ok? Durante quanto tempo de capitalização? Durante 3 períodos de capitalização. E aí eu aperto a tecla I. Olha, 1,99, aproximadamente 2% ao mês. É isso aí, galera. É assim que a gente faz pela calculadora HP. Então, quando eu estou convertendo de um período maior para um período menor. E se fosse ao contrário? Se fosse uma taxa efetiva, que eu tenho um período menor e quero transformar ele num período maior. Eu tenho taxa de 1,5 e quero transformar essa taxa de 1,5 para ano. Como que eu faço? Olha, vamos limpar a memória financeira da calculadora primeiro, né? FREG. 1 CHSPV sempre vai ser assim. Agora eu vou colocar o período. Eu tenho 12 meses no ano. E eu vou colocar a taxa, 1,5. 1,5 é minha taxa. E eu vou calcular o valor futuro. Ao calcular esse valor futuro, a resposta que a calculadora vai me dar é 1 mais a taxa. Então, o valor futuro é 1 mais a taxa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso subtrair 1 e multiplicar por 100. Legal? 19,56% é o valor da minha taxa ao ano. Quer dizer que 1,5% é igual a 19,56% ao ano? Isso. É a taxa efetiva, é exatamente essa. Beleza? E é assim que a gente faz conversão pelas teclas financeiras. Eu sei que está sendo muito rápido, mas nós vamos estar trabalhando isso também em outros momentos. E o importante é que você pode ir e voltar quantas vezes forem necessárias para realmente aprender a utilizar essa forma de conversão
E aí eu já deixo mais algumas aprendizagens para vocês testarem com as teclas financeiras da HP. Então quero que vocês convertam todas essas taxas conforme esses prazos, utilizando aí a nossa calculadora HP 12C. Então esqueça a fórmula agora, faça pelas teclas financeiras. Podem usar a fórmula depois para tirar a prova real. Beleza, gente? Vamos em frente! Aprendizagem 3. Então, na aprendizagem 2 é para vocês só converterem taxas. Agora que vocês já sabem converter taxas, vamos pegar exercícios de juros compostos mais completos, que daí você vai precisar fazer a conversão de taxa antes mesmo de executar os exercícios. Lembrando que precisa ter equivalência entre as taxas e também os prazos, ok? Então, o N e o I devem estar sempre na mesma unidade de tempo. Então, nesse caso aqui não está, ó, trimestre e ano. Então, você precisa converter essa taxa para ano antes de jogar nas teclas financeiras. A mesma coisa acontece no exercício de número 2 e também no exercício de número 3. Beleza? Mão na massa e façamos esses exercícios. Continuando aí com os nossos cálculos, vamos falar de equivalência financeira de novo, só que agora de equivalência financeira em juros compostos. Então, equivalência financeira em juros compostos também é um tema muito importante e facilita a nossa compreensão da matemática financeira. Então, o conceito de equivalência financeira é de suma importância para entender aí os valores distribuídos ao longo do tempo. Então, se eu tenho uma taxa de 2% ao mês, os valores do fluxo de caixa abaixo são ditos equivalentes. Vamos dar uma olhadinha para eles? Então, eu tenho aqui ó, o valor de 1.000, 1.082, 1.999, 2.691 e 58. Como que eu tenho certeza que esses valores são equivalentes? Vamos fazer pela HP? Então, primeiro eu vou fazer essa conta aqui, ó, lá pela HP. R$1.000, CHS é quem? É o meu valor presente. A taxa é 2% ao mês. Durante quantos meses? Olha aqui no meu fluxo de caixa. 50. Durante 50 meses. Qual é o meu valor futuro? 2.691,58. Olha, bateu. Então, R$1.000 na data 0 ou 2.691 na data 50 são ditos equivalentes. São ditos equivalentes se a taxa de juro for 2% ao mês. Legal, né? E se eu fizesse aqui de 1.000 para o quarto período? Lembre-se, né? Eu posso só substituir aqui o N por 4 e calcular o valor futuro. Olha que beleza. Bateu também. E se eu fizesse assim, ó? Daqui para cá, também dá certo? Claro que dá. Vamos fazer então, ó, vou limpar a memória da calculadora. Vou colocar, ó, 1.082,43 é o quê? É o meu valor presente, certo? 2.691,58 é o meu valor futuro. Agora a pergunta é, de 4 até 50, são quantos meses? Ah, que boa pergunta, hein? Se eu colocasse assim, ó, se eu pegasse 50 menos 4, eu ia ter 46 meses. 46N. E colocasse aqui o meu I. Bateu, ó, meu I deu 2%. Uma outra forma de tirar a prova real é colocar 2% no meu I, colocar 0% no meu FV e calcular o meu FV, ver se bateu. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Ó. Eu vou colocar o valor presente, 1082,43. Esse é o meu valor presente. Vou colocar a taxa e vou colocar o prazo. De 4 até 50 é 46 meses. Quanto que vai ser o meu valor futuro? O meu valor futuro é 2.691,58.
Muito bom, né? Muito joia. Vamos ver mais um pouquinho então? E se eu tivesse fazendo daqui para cá, daria certo também? Com certeza. E daqui para cá? Também. E se eu fizesse de trás para frente? Daqui para cá, daria certo? Também. E daqui para cá? Também. Olha que legal, equivalência financeira em juro composto é muito mais fácil do que juros simples, tá, pessoal? Por quê? Porque eu consigo levar de qualquer período para qualquer período. Vamos fazer desse último aqui, ó, desse azul último. Se eu tenho 2.600, opa, limpando a memória aqui, colocando todas as casas decimais de novo. Se eu tenho R$ 2.691,58 lá no valor futuro, esse valor futuro ele está no mês 50 e a taxa de juros é 2%, quanto que ele equivale no valor presente? Olha lá, 999,99. Praticamente R$ 1.000, porque eu tive algum arredondamentozinho nesse valor aqui. Então, olha só, dá para você calcular a equivalência e transportar esse valor ao longo do tempo, seja da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tranquilamente, em qualquer uma dessas setas que eu coloquei e diversas outras setas mais que também vocês conseguiriam incluir. Joia? Isso é equivalência financeira e isso ajuda muito, muito na interpretação de cálculos financeiros. Vamos em frente. Deixo para vocês mais uma aprendizagem. Nessa aprendizagem eu quero que vocês calculem prazo exato em meses e dias de uma aplicação financeira de 7.000 que obteve um montante de 10.000 com taxa de juros de 19,56% ao ano. Mais um exercício que o Zé tem duas obrigações financeiras com o João, que vencem em meses diferentes, e ele quer pagar de uma forma diferente também. Quanto que vai dar essa brincadeira? Beleza? Então já deixo para vocês aqui mais 2 exercíciozinhos. O que nós vamos falar agora? Nós vamos falar dos fluxos de caixa, onde eu vou incluir prestações. Nós não utilizamos essa tecla financeira aqui ainda, olha que beleza, ó, PMT. Nós vamos utilizar essa tecla financeira agora, nesse exato momento. Então vamos aprender a utilizá-la. Então o que é fluxo de caixa no final das contas? O fluxo de caixa ele representa uma série de pagamentos ou recebimentos. É aquele diagrama que nós já aprendemos a montar, né? Que ocorre em determinado período. Então o modelo padrão, que é um modelo da HP que nós já conhecemos, ele pode ser estruturado por diferentes formas e tipos. Ele pode ter períodos de ocorrência postergados, antecipados ou diferidos. Ele pode ter periodicidade sendo periódico, constante ou não periódico. Ele tem algumas outras características, tais como duração, pode ser limitados ou finitos, ou indeterminados e infinitos. Os valores podem ser constantes ou podem ser diferentes, variáveis. Então, os fluxos de caixa, eles são diversos e eles têm diversas características. O fluxo padrão que nós estamos trabalhando, ele envolve 4 classificações. Ele é postercipado ou postergado, ele é limitado, ele é constante e ele é periódico. Esse é o fluxo de caixa padrão da HP12C. É a maneira mais simples da gente compreender pagamentos e recebimentos. Tá? Num próximo vídeo a gente trabalha as variações aí de fluxos de caixa do modelo 1, 2, 3 e 4 aí, e outras combinações de características, ok? Mas nesse momento é para a gente entender como funciona a tecla PMT da nossa calculadora. Então nós vamos utilizar essa bonitona aí, ó, PMT. Então eu tenho um fluxo de caixa padrão, tenho um único valor inicial, que foi parcelado em parcelas iguais, cujos valores, né, cujas parcelas vão de um mês para o outro de forma constante. Então o roteiro do fluxo de caixa, ele inicia-se com a inclusão de parcelas nos cálculos, utiliza-se o fluxo padrão até o entendimento da proposta e depois aprende-se a adaptar esses fluxos padrão a fluxos não convencionais, né? Que é essa que ficaria para uma outra oportunidade. Então, valor presente.
Então, o valor presente de um fluxo de caixa é determinado pelo somatório dos valores presentes de cada um dos termos da série de pagamentos ou recebimentos. A formulação, então eu tenho aqui que o valor presente é a parcela multiplicado por 1 menos 1 mais a taxa elevado ao menos n, é negativo aqui mesmo, tá? Dividido por i. Lembramos que, né, essa fórmula é uma fórmula proposta por Asaf, diversos outros autores, esse é do Asaf Neto, tá? Diversos outros autores propõem outras fórmulas, todas elas chegam no mesmo resultado. Ao meu ponto de vista, essa é a fórmula mais fácil, né, que dá menos trabalho na resolução. E claro que como estamos trabalhando com a calculadora HP, isso vai ser ainda mais fácil. Então vamos por um exemplo. Uma pessoa realizou um empréstimo de 12 mil para ser pago em 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com uma taxa de juros de 1,75% ao mês. Qual é o valor de cada uma dessas parcelas? Se eu jogar na fórmula, eu ia descobrir o PMT a partir do valor presente. Aqui está a taxa, aqui está o prazo. Lembrando que a taxa e o prazo precisam estar na mesma unidade de tempo. Ó. Aqui está mensal também. Então é só jogar na fórmula ou só jogar na HP. Se ela não estivesse mensal, o que eu teria que fazer? Eu teria que converter a taxa. Resolvendo, cheguei numa prestação de R$ 616,63. Como que eu faço pela HP12C? Aí que a molezinha começa, né? Vamos lá? Limpando a memória financeira da minha calculadora, peguei 12 mil reais, então 12 mil reais é o meu valor presente, a minha taxa é 1,75, o prazo é 24 meses e eu calculo o valor da minha parcela. Aperto a tecla PMT e eu descobri que a minha parcela é de R$ 616,63 aproximadamente. Tá? Então, muito fácil utilizar essa tecla PMT, funciona como as demais teclas que nós já aprendemos. Eu preciso colocar no mínimo 3 informações para calcular a quarta. Mais exemplos. Valor futuro de um fluxo de caixa. Então, eu calculei o valor presente. E o valor futuro? Então, ele é determinado pela soma dos montantes de cada termo da série de pagamentos ou de recebimentos. Então, a formulação é valor futuro é igual a parcela 1 mais a taxa elevada ao tempo, aqui é positivo, né? Menos 1 dividido pela taxa, onde estão todas as informações disponíveis aqui para vocês. Vamos na sequência? Fazendo um exemplo, calcular o montante acumulado no final do 7º mês se a pessoa depositou mensalmente R$ 800 num fundo de investimento que remunera uma taxa de 2,1% ao mês. Então, eu estou depositando R$ 800 por mês durante 7 meses numa aplicação financeira que rende 2,1% ao mês. Quanto que eu tenho acumulado no final? Eu tenho acumulado R$ 5.965,41. Como que eu faço pela HP? Fácil, hein? R$ 800, CHS é o valor da parcela. Quantas parcelas? 7 parcelas. Com uma taxa de quanto? De 2,1. E eu quero saber quanto eu tenho acumulado no final do período. Eu aperto a tecla FV. 5.965,41. Beleza? Fácil, hein? Olha que molezinha que ficou agora os cálculos financeiros a partir da nossa calculadora, hein? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Beleza, pessoal? Muito fácil, muito simples, né? Vamos adiante? Vamos! O adiante é fazer mais alguns exercícios. Então agora é hora de vocês colocarem a mão na massa, resolverem esses exercícios de parcelas. Tá? Então eu tenho aí 3 exercícios de parcelas. Vamos deixar mais alguns? O quarto, o quinto. Que belezinha! O sexto e o 7º exercício. Então agora é colocar em prática o que vocês aprenderam nas teclas financeiras da nossa calculadora HP12C. Beleza? Deixo aqui para vocês
novamente as nossas referências básicas. Então temos aí livro do Assaf, livro do Crespo, manual da calculadora HP12C, livro do Jimenez e do Matias. Gente, aquele abraço e até uma próxima!